seguidores da RDK, os bastidores são, às vezes, melhor, né, Décio? Tu que é um grande político, os bastidores, né, eles, às vezes é melhor do que a própria entrevista, né? Mas os bastidores ficam lá, agora a entrevista é contigo. Certo. Eu até brinquei contigo, eu vou só dizer, Nelis, fala e vou deixar até o final. Tá, ok. Não farei isso, não. Só me diz aonde que eu devo, qual é o assunto que não precisa Querida, perguntar. tu tá na juventude, tu casou jovem? Casei Estou com errado? 22 anos. Mas eu logo tive o Félix. O primeiro namorado? Não, eu tive outros namorados, mas como é que num relacionamento mais íntimo foi só ele. Tá, certo. Tu, quantos anos conheceu ele? Como é que foi o casamento? Eu tinha 21, acho, quando eu conheci ele. E nós casamos, eu tinha 22. E eu não tenho vergonha e nem como muita gente pensa, ela só está falando, de dizer que é um relacionamento sério, assim, foi só com ele, porque foi a verdade. Então, isso me deixa muito tranquila com isso. Mas não que eu acho que hoje tem que ser assim. A mulher tem que ser só desse homem e o homem tem que ser só dessa mulher quando casa. Não tem que ser. Por que a mulher tem que ser a primeira e o homem não? Então, eu sou muito contra isso aí hoje. Hoje já tá, não tá mais... Mas naquela época era muito isso aqui. E as mulheres sofriam muito da minha época. Tu moravas em Arroio do Meio ou tu veio morar quando casou em Arroio do Meio? Não, morava em Arroio do Meio. Eu trabalhava na casa do seu Werner Fritz, que era do PDS, que é ele que me botou na política, porque eu fiz 18 anos lá. E o meu primeiro voto foi pro Rafael Lohr. Se tu conhece ele, fala que eu tô viva. Tá, mas deixa... A Nelis está viva, falei. Nelis? Fala. Gostou, Natália? Fala pra ele, Eu acabei de falar. Querido, eu gostava muito dele. Escuta, Ele foi o primeiro voto que eu dei foi pra ele, vereador. Tá, mas deixa eu entender. Como é que tu entrou na política? Tu foi candidata O Werner também? Fritz. Tá, mas tu foi candidata? Ou como é que... Não, eu entrei na política porque daí eu comecei a gostar da política e depois aí eu logo conheci o Décio. Casou com político? Não, eu não era política. O pai gostava de política, mas se eu é para te dizer o partido que meu pai tinha, eu não sei. Ah, mas então foi tu que fez... Eu que fiz. Foi tu que fez com o Décio virasse político? Não, acho que os dois. É? E eu gosto, e assim, eu vou te dizer uma coisa, eu gosto de saber das coisas dos outros, eu gosto de saber do problema do outro, eu gosto de saber se lá tem uma rua que precisava melhorar. Eu ligo muito para a prefeitura, mesmo que eu não sou. E tu nunca foi candidata? Não, porque eles achavam que tinha outros que tinham que... E eu sei, Aldo, que se eu tivesse sido uma vereadora, eu seria uma ótima vereadora. Eu seria aquela vereadora que ia antes e ia depois, que abraçava antes, que abraçava depois, porque eu ouço muito isso. Eu ouço muito isso. E eu sempre fui assim, eu vejo desde o mais pobrezinho até os mais, eu me dou até com os mais, que se acham mais, né? Não vou nem dizer o nome. E eu trato todos iguais, porque nós somos todos iguais, nós viemos sem nada, nós vamos sem nada, nós vamos só levar o que a gente fez de bem. E só. Então, uma vez eu estava andando na rua e eu cumprimentei são episódios, cumprimentei uma varredora de rua, ela me chamou, porque todo mundo sabe meu nome. Nelis, posso te perguntar uma coisa? Pode? Mas tu que é uma pessoa assim, que na sociedade, tu cumprimenta as varredoras de rua, eu disse, eu amo. O trabalho que vocês fazem é maravilhoso. Eu amo os faxineiros. Faxineiro parece que na frente tá banho para eles. Aí se tem um saco pendurado aqui no portão, eles sabem que é uma merendinha para eles. E lá no Rio de Janeiro, enquanto eu estava lá, eu dizia para eles, eu amo vocês quando variam. Eu coletei lixo na praia de Copacabana. Eu ia lá e eu não suportava ver aquilo, Elton. O mar devolvendo a sujeirada. E muita gente me cumprimentava, mas ninguém teve a capacidade de me ajudar. Tava uma família, o homem então veio, eu vou ajudar a senhora. Juntamos ele era paulista.
E a mulher dele também. Então era uma carioca e um paulista juntando lixo, porque não podia ver isso aí. E aí eu dizia, e aí os lixeiros fizeram amizade comigo lá, porque eu conversava muito com eles. E aí eu disse, e aí eles contaram uns episódios lá que não veio em casa. Eu falei, vocês não dão esse vergonha. Vocês têm que ter orgulho, porque os porcos são quem põe ali. O lixeiro é quem põe a sujeira aí. Vocês são maravilhosos, vocês limpam. E eu digo, e esse mar, e essa natureza nos é dada de graça? Nos é dado de graça. E o povo bagunça, acaba com tudo. Por isso que está acontecendo isso. Aí uma dondoca lá disse para ele, se tu não tem que juntar lixo, tu não tem o que fazer. Aí eu disse, o que tu respondeu? Eu respondi assim, a senhora não tem educação, a senhora não sabe de nada. Porque eu teria muitas outras coisas para fazer e o dinheiro que está sendo usado aqui podia ser usado em outros lugares. E eu disse, você está de parabéns. Então são coisas que eu vejo, coisas assim que eu gosto de fazer coisa boa. E eu gosto também de... Aí muita gente diz, ela é metida, porque se eu vejo um cachorro que está sendo judiado, eu vou lá e me meto. Se eu vejo, eu me meto. Eu me meto em coisa de pais que eu sei que judiam de criança. Que, tu te mete ou tu colabora? Eu colaboro. Isso não é mesmo. Mas daí quando tu chega lá no final, sabe, no finalmente, as portas são fechadas e tu é ameaçada. Então, mas eu não vou parar de ser assim. Não é para contar o que a gente faz. Mas no Rio de Janeiro eu fazia sanduíche com o pão que nós comíamos, com o presunto que a gente comia, com o queijo que a gente comia, com a alface que a gente comprava, com o tomate que a gente comprava e enrolava. E levava eu só conseguia duas, porque eu ia. Uma garrafa de água que eu pegava da torneira que era filtrada, 2 garrafas e dois primeiros que eu encontrava deitados na rua d'água. O sorriso deles eu nunca vou esquecer. Então, e muita gente acha, não sei o quê. Não, eu sou assim, pronto, e eu não quero mudar isso. Mas tu te preocupa com o que os outros acham? Não. Não, nesse ponto ali também não me importa. Mas o problema é da vida da gente. Isso que é terrível. Por que que não falam, por que que não exaltam a pessoa, o lado bom dela? Por isso que às vezes eu estou numa loja, eu digo, bom final de semana para vocês, o trabalho de vocês é maravilhoso. Porque para chegar e falar mal, criticar, tem muita gente, né? E quando às vezes eu chego num lugar, tipo, uma vendedora não tem obrigação de limpar uma vidraça, de limpar o chão. Eu fico para ela, não, eu digo para elas que isso é vergonha, mas não é o teu trabalho. Mas aí elas dizem, mas se eu não faço, eu sou mandada para a rua. Isso me incomoda, porque as pessoas usam das outras que são obrigadas a fazer. E nós não vivemos mais num tempo assim. As minhas diaristas ficam com 14, 15 anos, apesar que eu tenho o apelido de passa-dedo, porque eu passo o dedo para ver se está limpo. Estou pagando e eu trato que nem família, eu falo que eu amo elas, o que eu puder fazer por elas eu faço. Pode vir o dia que quiser, tá? Mas eu quero minha casa limpa. Porque se eu vou para deixar sujo, eu não preciso pagar. E o que eu posso fazer, eu faço bem feito. Mas eu acho que o trabalho delas é um trabalho árduo, um trabalho que ninguém mais gosta de fazer, mas que é um trabalho que tem que ser valorizado. Só que tem umas que acham que podem, assim, só cobrar, né? Então eu sou e eu não batalho só, eu batalho para aquelas que são escravas também, dentro de uma casa. Também digo, olha, isso aqui, tipo, lavar carro tu não precisa, né? Uma coisa é tua lavar carro. Então tem os dois lados da minha história nesse ponto. Que eu quero a casa limpa, porque eu fui uma doméstica. E eu era uma das domésticas mais requisitadas. Mas eu só fiquei na tia Camila. E eu amava ela. Amava ela e amo até hoje, que Deus a tenha lá. E eu era uma das mais bem pagas. Mas eu tinha vergonha, porque a sociedade... Tinha minhas amigas, Elton, que quando elas estavam no domingo na praça ali, que elas viam que eu vinha vindo, elas fugiam. Sabe o que eu fazia? Eu ia na igreja rezar. Então, assim...
Mas vamos falar. Não que isso foi a tua história de vida, mas tu parou no filho Félix. Ai, filho Félix, assim, não tem. Falando, meus filhos choram. Ele foi um parceiro meu. Quase 9 anos quando veio a... Ele era muito falador, eu não posso... Ele puxou por mim, ele fala, mãe, tu fala demais, porque tu também fala. E ele era muito, muito de estar comigo, sempre muito mais comigo. Daí eu passava pano na casa e ele adorava vir assim em cima de mim. E eu ia passando pano com ele, cavalinho. E aí tinha um balde cheio de água e ele tinha, eu mandei fazer um casaco de Hitler para ele, sabe que esse casaco foi inverno. Aí ele vinha blá, 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 atrás de mim, blá, 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 olha o balde, olha o balde, blá, 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 olha o balde. De repente ele estava sentado dentro do balde. E sabe o que eu fiz, Elton? Eu tapa nele. Hoje eu não faria. Hoje eu ia rir. Então, ia nos potreiros comer. Eu comia pitanga com ele, olho de pomba, goiaba, corria por tudo. Onde pode imaginar? Pescar com ele. Ia pescar com ele. Pescar com ele e ele só... imagina, os peixes comiam a minhoca dele, ele queria... Pega ali e pesca. Aí ele pegou um peixe sem minhoca no anzol. Tem histórias... Essas histórias com os meus filhos foi maravilhoso. Essa história de pescador dessa, sem minhoca. Ele pode perguntar para ele, querido. Muito Comi. Então, Tá bom. Depois de 9 anos veio veio quase 9, veio o Alan. o Alan. Uma felicidade enorme. Ah, não, tem um detalhe do Félix. As minhas amigas diziam assim, tu vai ter um filho muito lindo porque tu é muito bonita. E o Félix era muito feinho porque elas tinham machucado ele, sabe, Elton? Ele tava todo, e eu tinha vergonha de mostrar para minhas amigas, e hoje eu chamo ele de Brad Pitt. Eu amo ele. As minhas amigas falam, meu Deus, que homem lindo. E daí, quando o Alan nasceu, o Félix me perdoa. Ele era tão lindo. E eu na rua, imagina, passando na rua, mostrando o Félix para minhas amigas, o Alan para minhas amigas. Então, os meus filhos foram arrasando meu viver. Aí eu fiquei com os dois quase 8 anos. Daí ela veio. A minha alegria, que ela era menina. Deus, que felicidade, Elton. E assim eu mostrava, mas ela era muito brava. Quando era pequena, ela não ria para ninguém. Não ia com ninguém, não ria para ninguém. E ela era assim, bem assim, fechada quando ela era criança. Até quando ela era adolescente, ela foi sempre muito fechada, assim. Mas eu sempre queria 2 guris e uma menina. E antes de eu ter ela, eu tive um aborto espontâneo. Então eu sempre digo para ela, filha, tu era para ter vindo. Se tu tá feliz ou não, se eu tô feliz ou não, a gente se escolheu. Então vamos tentar, com os 3, vamos tentar. Às vezes os filhos dizem assim, eu não pedi para nascer. Pediu para nascer. Tu sabe disso, né? Pediu para nascer. E eu pedi para ver. Então, a gente procura sempre educar melhor eles para esse tipo de coisa. Para conviver melhor, né, Elton? Para evoluir, que é uma coisa muito difícil. E tu esteve sempre em casa. Sim, eu fui... e agora eu saí de casa quando eu conheci o Elton de Andrade, que eu fui pedir trabalho para ele, porque assim sempre eu achava que eu não podia, que eu não sei o quê. Aí eu fui, num dia, no outro, ele já me deu trabalho, achando que eu tinha até faculdade. Isso eu nunca vou esquecer, da oportunidade que ele me deu, e trabalhar com ele, com as gurias lá, foi muito bom. Daí eu vi como foi para mim muito importante aquela evolução de eu vender publicidade, de eu criar a publicidade e de eu ir junto na arte final. Então eu inventei coisas lindas dentro da publicidade. E foi ali que eu fiquei 1 ano com o Elton. Só saí porque eu fui trabalhar no posto, escolhido pelo povo do bairro. E foram 8 anos da minha vida, assim, que eu convivi com pessoas, fiz amizade, socorri pessoas, fui socorrida, porque eu também pedia colo também, né? Então, hoje,
Todo mundo me reconhece, as crianças que eu vi na barriga me chamam, que eu não lembro. Que bacana. Mas eu não deixo de abraçar, de beijar. Eles falam, que tempo maravilhoso. Nélis Maria Bishop. 9/9/49 tem quantos anos? 48, 74. 74. Com muito orgulho. Sim, eu também tenho. Com muito orgulho. Mas que idade tu tem? Tu não tem 74, é? Mas espero chegar. Espero chegar. bom. Tu já tá lá, tu tá mais feliz Estou que feliz, eu. porque eu nunca Coisa linda. escondo a minha idade. Querida, E também sou chamada de nona, que muitas mulheres, muitas vó não querem se chamar de nona, são italianas, porque elas acham que fazem conta que a mulher é mais velha, eu sou uma nona Nélis. maravilhosa. Nona Nélis. Nona Nélis. Para a terceira parte terminou Ai, nesse coisa boa, momento. não tem quarta, quinta. Tem até quarta. Eu não vou te dar quinta, porque daí nós vamos para 10ª. Aí o 10º vai nos xingar aqui. Não desce, não manda nada. A minha vida mando eu. Desce é querido, mas desce é querido, tá? Tá, Nélis? Já voltamos. Pai dos meus Tá? filhos, isso Isso é. aí. Eu nunca vou- Maravilhoso. nunca Isso vou aí. esquecer. Não pode. Até amanhã, pessoal.